Às vezes, as histórias mais incríveis acontecem com as pessoas mais improváveis. Em uma pequena cidade do interior, havia uma viúva que todos chamavam de feia. As mulheres bonitas zombavam dela na praça, humilhavam publicamente, e ninguém acreditava que alguém pudesse vê-la com outros olhos. Ela vivia de cabeça baixa, trabalhando desde o amanhecer, criando sozinha seus 2 filhos em uma casinha humilde que mal ficava de pé. Mas o que ninguém sabia era que um homem a observava em silêncio. Um fazendeiro milionário que passava pela cidade e via o que outros não queriam ver. E um dia, na frente de todos, ele fez algo que deixou as mulheres bonitas paralisadas. O que veio depois foi uma guerra silenciosa de cartas ameaçadoras, mentiras cruéis e ataques na escuridão. Alguém estava disposto a destruí-la antes que alcançasse a felicidade. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Postamos um vídeo todos os dias. Dê like no vídeo caso goste desta história. E deixe nos comentários nos contando de onde você é e que horas você nos ouve. O vento arrastava poeira pela rua principal de Santa Rita do Sapucaí quando Helena Ferreira saiu da mercearia de seu Otávio com um saco de feijão e 2 quilos de milho. Usava o mesmo vestido marrom desbotado de sempre, o cabelo preso em uma trança desfiada, e caminhava com a cabeça ligeiramente inclinada, como quem aprendeu a se fazer pequena para não incomodar. Tinha 38 anos, mas a vida havia talhado rugas prematuras ao redor dos olhos e nos cantos da boca. Sua pele morena estava curtida pelo sol das plantações, onde trabalhava desde o amanhecer, e suas mãos ásperas contavam a história de uma mulher que nunca havia conhecido o descanso. Desde a morte de seu marido há 5 anos, em um acidente na rodovia para Pouso Alegre, Helena havia criado sozinha seus 2 filhos, Gabriel de 14 anos e a pequena Rosa de 11. Viviam em uma casinha de barro na beira da cidade, com teto de zinco enferrujado e um quintal onde criavam 3 galinhas magras. A cidade inteira sabia sua história, mas não a lembravam com compaixão. Lembravam com zombaria. Ali vai a feia, murmuravam as mulheres, quando ela passava na frente do mercado. Coitada dos filhos dela com essa mãe, Sabrina Costa e Daniela Souza, as 2 mulheres mais bonitas da cidade, segundo elas mesmas, e segundo os homens que as seguiam com o olhar. Estavam sentadas no banco da praça quando Helena cruzou na frente delas. Sabrina usava um vestido amarelo justo e salto alto que fazia barulho contra as pedras. Daniela exibia uma maquiagem perfeita e uma blusa decotada que deixava ver um colar de ouro falso. Ambas soltaram uma risada aguda ao ver Helena. Olha só, disse Sabrina alto o suficiente para Helena escutar. Como ela se atreve a sair assim? Se eu tivesse essa cara, ficaria trancada em casa. Daniela cobriu a boca com fingida modéstia. Ai, comadre, não seja cruel. Embora você tenha razão, nem com todo o dinheiro do mundo alguém olharia para ela. Helena apertou o saco contra o peito e continuou caminhando. Não respondeu. Nunca respondia. Havia aprendido que o silêncio doía menos que as palavras. Virou na esquina em direção ao caminho de terra que levava à sua casa. E foi então que ouviu o trote lento de um cavalo atrás dela. Afastou-se para o lado do caminho sem olhar. Sabia que os fazendeiros passavam frequentemente por ali, em direção às serras, e ela não queria atrapalhar. Mas o cavalo parou ao seu lado. Levantou o olhar surpresa e viu um homem alto de uns 45 anos, com chapéu de aba larga e camisa de trabalho impecavelmente limpa. Montava um cavalo malhado de boa raça. Ela o reconheceu imediatamente. Era Eduardo Silva, o dono da Fazenda das Palmeiras, uma das propriedades maiores da região. Diziam que tinha terras desde Itajubá até Brasópolis. Um homem rico, um homem importante. Ele olhou com olhos tranquilos, sem pressa. Boa tarde, senhora. Helena baixou o olhar. Boa tarde, meu senhor. Eduardo não se moveu. O cavalo bufou suavemente. Vai para sua casa? Sim, senhor. Permita-me acompanhá-la. O caminho está solitário. Helena sentiu um nó na garganta. Ninguém a acompanhava, ninguém olhava para ela, e menos ainda um homem como ele.
Acreditou que era uma brincadeira cruel, outra humilhação disfarçada de cortesia. Mas quando levantou os olhos, viu algo no olhar de Eduardo que não sabia nomear. Não era pena, não era zombaria. Era algo diferente, algo que há anos ninguém lhe mostrava. Não é necessário, senhor. Está perto, insisto. E sem esperar resposta, Eduardo desmontou do cavalo e começou a caminhar ao seu lado, levando as rédeas com uma mão. Helena caminhou em silêncio, com o coração acelerado, sentindo os olhares das vizinhas que espiavam pelas janelas. Sabia que amanhã a cidade inteira falaria disso. E sabia que não seria nada bom. Quando chegaram em frente à sua casa, Helena murmurou um obrigada quase inaudível e entrou rápido, fechando a porta de madeira atrás dela. Eduardo ficou um momento do lado de fora, olhando a casinha humilde, o quintal, as galinhas bicando a terra seca. Depois montou seu cavalo e afastou-se a trote em direção às serras. Mas o que Helena não sabia, o que ninguém na cidade sabia, era que Eduardo Silva levava 3 anos observando. 3 anos vendo como ajudava a velha Dona Marta a carregar lenha. 3 anos vendo como compartilhava seu escasso almoço com as crianças do caminho. 3 anos vendo como suportava as zombarias com dignidade, sem responder, sem cair. E nesses 3 anos, Eduardo havia tomado uma decisão que estava prestes a mudar tudo. No dia seguinte, quando o sol apenas começava a esquentar as pedras da praça, Eduardo Silva chegou à cidade montado em seu melhor cavalo. Não ia sozinho. Acompanhavam 2 de seus trabalhadores de confiança. Parou na frente da mercearia de seu Otávio, exatamente onde as mulheres da cidade se reuniam toda manhã para comprar e fofocar. Sabrina e Daniela estavam lá, claro, com seus vestidos novos e suas risadas escandalosas. Eduardo desmontou e caminhou diretamente para o grupo. Todas as conversas pararam. O silêncio caiu sobre a praça como uma pedra. "Bom dia", disse Eduardo com voz firme. "Vim procurar a senhora Helena Ferreira. Alguém sabe onde posso encontrá-la?" Sabrina piscou confusa. Daniela soltou uma risada nervosa. "Helena, a viúva?" "Sim, ela... Bom, deve estar em sua casa, senhor Silva. Para que a procura?" Eduardo olhou fixamente sem sorrir. Isso é entre ela e eu. E sem dizer mais, montou seu cavalo e dirigiu-se à casa de Helena. Atrás dele, as mulheres ficaram paralisadas, murmurando entre elas, tentando entender o que acabara de acontecer. Helena estava varrendo o quintal quando escutou os cascos do cavalo. Saiu com a vassoura na mão, o coração batendo forte no peito. Eduardo estava na frente de sua porta com o chapéu na mão e uma expressão séria. "Senhora Helena", disse com voz clara, "preciso falar com a senhora. É importante." Ela engoliu seco. "Aconteceu algo ruim, senhor." "Não, nada ruim." Eduardo olhou direto nos olhos dela. "Venho pedir permissão para visitá-la, para conhecê-la, porque faz tempo que a admiro, e acho que é hora de você saber." O mundo de Helena parou. As palavras não faziam sentido. Ninguém a admirava, ninguém a procurava, e menos ainda um homem como ele. Abriu a boca para responder, mas nada saiu. Só pôde olhá-lo incrédula, enquanto no fundo da rua, escondidas atrás das esquinas, várias mulheres da cidade observavam a cena com os olhos muito abertos e as bocas escancaradas. A notícia correu por Santa Rita do Sapucaí, como o vento arrasta folhas secas em outubro. Na hora do almoço, não havia um único canto da cidade que não falasse do mesmo. Eduardo Silva, o fazendeiro mais rico da região, o homem que poderia escolher qualquer mulher de Itajubá ou Pouso Alegre, havia pedido permissão para cortejar Helena Ferreira, a viúva feia que todos desprezavam. Sabrina Costa estava furiosa. Caminhava de um lado para o outro em sua sala, com os saltos batendo no piso de cerâmica, enquanto Daniela Souza observava do sofá com o rosto descomposto. "Não faz sentido", repetia Sabrina pela 5ª vez, apertando os punhos. "O que ela tem? O que ele pode ver nela? É feia, pobre, sem educação, veste-se como camponesa, nem se arruma." Daniela mordeu o lábio, sentindo-se igualmente ofendida. "Deve ser uma brincadeira, uma aposta. Os homens ricos fazem essas coisas por diversão. Vai ver que em alguns dias ele se cansa e a deixa. Mas, no fundo,
Ambas sabiam que algo no olhar de Eduardo, quando pronunciou o nome de Helena, não era brincadeira, era determinação. Enquanto isso, na casinha de barro, na beira da cidade, Helena não conseguia parar de tremer. Sentou na única cadeira que tinham na cozinha, com as mãos sobre os joelhos, olhando o chão de terra batida sem ver nada. Gabriel e Rosa observavam da porta do quarto sem se atrever a perguntar. Mãe, disse finalmente Gabriel, aproximando-se com cuidado. É verdade o que dizem? Que o senhor Silva veio procurar você. Helena levantou o olhar. Seus olhos estavam úmidos. Sim, filho. E o que ele quer? Ela não soube o que responder. Como explicar a um menino de 14 anos que um homem como Eduardo Silva havia dito que a admirava? Como dizer que ela mesma não entendia? Que não acreditava? Que esperava acordar de um sonho cruel a qualquer momento? Não sei ainda, murmurou finalmente. Mas seja o que for, não se preocupe. Nada vai mudar. Mas estava enganada. Tudo estava prestes a mudar. 2 dias depois, ao cair da tarde, Eduardo voltou. Desta vez, trazia consigo uma cesta de vime cheia de frutas frescas, pão recém-assado e um frango inteiro assado, que ainda soltava vapor. Bateu na porta com os nós dos dedos e, quando Helena abriu, ele sorriu com uma simplicidade que tirou seu fôlego. Boa tarde, senhora Helena. Trouxe isto. Pensei que as crianças gostariam. Helena olhou a cesta, depois ele, e sentiu que as lágrimas ameaçavam sair. Fazia anos que ninguém lhes dava nada. Fazia anos que ninguém pensava em seus filhos. Senhor Silva, eu não posso aceitar isto. Claro que pode. E, por favor, me chame de Eduardo. Estendeu a cesta em direção a ela. Não é esmola, é um presente entre amigos. Amigos. Essa palavra soava estranha, nos lábios de um homem como ele, dirigida a alguém como ela. Mas a forma como disse, com sinceridade, sem condescendência, fez com que algo dentro de Helena começasse a se soltar. Pegou a cesta com mãos trêmulas. Obrigada, sussurrou. Posso entrar? Gostaria de conhecer seus filhos. Helena hesitou, olhando para dentro de sua humilde casa. O chão de terra, as paredes descascadas, os móveis velhos. Tudo gritava pobreza. Mas Eduardo já havia dado um passo à frente e ela não teve coragem de detê-lo. Gabriel e Rosa estavam no quarto espiando pela cortina rasgada. Quando viram Eduardo entrar, ficaram imóveis. Ele tirou o chapéu e abaixou um pouco para ficar na altura deles. Olá! Vocês devem ser Gabriel e Rosa. Sua mãe me contou muito sobre vocês. Isso era mentira. Helena mal havia falado com ele. Mas a mentira era gentil e as crianças relaxaram um pouco. É verdade que o senhor tem cavalos, senhor? Perguntou Gabriel timidamente. Muitos, e vacas e ovelhas. Um dia, se sua mãe me der permissão, levo você para conhecer a fazenda. Gostaria. Os olhos de Gabriel se iluminaram. Rosa sorriu pela primeira vez em muito tempo. Helena observava da entrada da cozinha com o coração apertado, sem entender por que este homem estava fazendo tudo isso. Quando Eduardo se despediu naquela noite, já escuro, parou na frente de Helena no umbral da porta. O céu estava cheio de estrelas e o ar cheirava a terra, molhada pela chuva que havia caído nas serras. Helena, disse com voz baixa, usando seu nome sem o senhora pela primeira vez. Sei que não acredita em mim. Sei que pensa que isto é um erro ou uma brincadeira. Mas não é. Ela olhou, incapaz de sustentar o olhar por muito tempo. Por que eu? Perguntou com um fio de voz. Há tantas mulheres bonitas na cidade, mulheres jovens, sem filhos, sem coração, interrompeu Eduardo com firmeza. Mulheres sem caráter. Mulheres que só veem com os olhos, mas não com a alma. Dê um passo mais perto. Eu levo 3 anos vendo você, Helena. 3 anos vendo como ajuda as pessoas sem esperar nada em troca. Como suporta as zombarias com dignidade. Como cria seus filhos com amor, embora não tenha quase nada. Isso é beleza. Isso é o que vale. Isso é o que quero ao meu lado. Helena sentiu as pernas tremerem. Ninguém havia falado assim com ela em toda a vida. Ninguém a havia visto assim. Não sou bonita, murmurou baixando o olhar. Eduardo levantou seu queixo com suavidade, obrigando-a a olhá-lo.
Isso é o que fizeram você acreditar. Mas eu vejo algo diferente, e logo o resto do mundo também verá. Despediu-se com uma inclinação de cabeça e montou seu cavalo. Helena ficou na porta com o coração batendo tão forte que podia escutá-lo nos ouvidos. As visitas de Eduardo se tornaram constantes. A cada 2 ou 3 dias aparecia com algo. Um presente para as crianças, madeira para consertar o teto, sementes para a horta. Mas mais que os presentes, trazia conversa, trazia riso, trazia uma presença que enchia a casa. Vazia de Helena com algo que ela havia esquecido. Esperança. Na cidade, a fúria crescia. Sabrina e Daniela já não se limitavam a murmurar. Agora falavam abertamente com veneno em cada palavra. É uma bruxa, dizia Sabrina no mercado, autossuficiente para todos escutarem. Fez algo com ele. Um trabalho de magia negra. Não há outra explicação. Pobre senhor Eduardo, acrescentava Daniela com falsa compaixão, está enfeitiçado. Alguém deveria avisá-lo antes que cometa uma loucura. Mas Eduardo não estava enfeitiçado. Estava apaixonado. E estava cansado de ver como a cidade tratava a mulher que amava. Uma tarde de sexta-feira, quando o mercado estava cheio e todas as famílias compravam o necessário para o fim de semana, Eduardo chegou a cavalo na praça central. Desmontou com lentidão, caminhou até o centro, bem na frente da fonte de pedra, e levantou a voz para que todos escutassem. Boa tarde, vizinhos de Santa Rita. Tenho algo importante a dizer. As conversas pararam. As mulheres deixaram de pechinchar. Os homens deixaram de carregar volumes. Todos viraram para ele. Sabrina e Daniela estavam perto, com os olhos muito abertos, segurando a respiração. Eduardo olhou ao redor, seguro de si mesmo, com a autoridade de quem sabe o que vale e o que quer. Depois falou alto e claro. Dentro de 1 mês vou me casar com a senhora Helena Ferreira. E quero que todos vocês sejam testemunhas de que esta decisão tomo com o coração cheio e a mente clara. Ela será minha esposa, a senhora da Fazenda das Palmeiras. E espero que a partir de hoje lhe deem o respeito que sempre deveria ter tido. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ninguém se moveu, ninguém respirou. Então, do fundo da praça, alguém começou a aplaudir. Foi seu Otávio, o merceeiro velho que sempre havia visto tudo em silêncio. Depois se uniu Dona Marta, a velha a quem Helena ajudava com a lenha. E depois, um a um, os trabalhadores do campo, os camponeses humildes, os que sabiam o que era o verdadeiro valor, começaram a aplaudir também. Mas Sabrina e Daniela não aplaudiram. Ficaram paralisadas, com os rostos pálidos e as mãos apertadas, sentindo como o mundo que conheciam começava a desmoronar sob seus pés. Eduardo montou seu cavalo e dirigiu-se à casa de Helena, deixando atrás uma cidade chocada e 2 mulheres que pela primeira vez em suas vidas compreenderam o que era a humilhação. Quando Helena escutou os passos de Eduardo se aproximando de sua porta naquela tarde, saiu ao quintal, secando as mãos no avental. Ele desmontou e caminhou até ela com um sorriso que iluminava todo o rosto. Já está feito, disse simplesmente. Disse à cidade que vamos nos casar. Helena sentiu que o chão se movia sob seus pés. O quê? O que ouviu? Em 1 mês você será minha esposa. Se aceitar, claro. Ela olhou, procurando algum sinal de dúvida, de arrependimento. Mas não havia nada disso. Só havia certeza, só havia amor. E então, pela primeira vez em 5 anos, Helena Ferreira começou a chorar. Não de tristeza, não de dor, mas de algo que havia esquecido que existia. Alívio, esperança, amor. Sim, sussurrou entre lágrimas. Sim, aceito. Eduardo abraçou ali no meio do quintal de terra, com as galinhas bicando ao redor e as crianças espiando pela janela com sorrisos enormes. Mas o que nenhum deles sabia era que no dia seguinte, quando Eduardo chegasse para levar Helena à cidade para comprar seu vestido de noiva, encontraria algo que mudaria tudo. Uma carta anônima deslizada sob a porta de Helena, com letras tortas e palavras cheias de ódio, ameaçando arruinar o casamento e destruir sua felicidade se não se afastasse de Eduardo Silva imediatamente.
Helena encontrou a carta ao amanhecer quando saiu para dar milho às galinhas. O envelope branco estava jogado junto ao batente da porta, como se alguém o tivesse deixado cair ali no meio da noite. Pegou com mãos trêmulas, sentindo o peso de algo ruim antes mesmo de abri-lo. Dentro, com letra inclinada e apertada, dizia: viúva estúpida. Você realmente acha que um homem como Eduardo Silva vai se casar com você? Está usando você, está zombando de você, e quando se cansar vai te deixar pior do que estava. Se tiver um pouco de dignidade, afaste-se dele antes que seja tarde demais. Ninguém te quer aqui. Nunca te quiseram. E se casar com ele, vamos fazer você pagar cada dia de sua miserável vida. Isto é um aviso. Não haverá outro. As mãos de Helena tremeram tanto que a carta caiu no chão. Ficou ali parada com o coração batendo na garganta, sentindo como o medo subia pelas costas. Não era medo físico, era algo pior. Era o medo de acreditar em algo bom e que lhe arrancassem. Era o medo de que tudo fosse mentira, como dizia a carta. Entrou na casa e escondeu o papel no fundo de uma gaveta velha, debaixo de sua roupa. Não queria que Gabriel ou Rosa vissem. Não queria que Eduardo soubesse, porque uma parte dela, a parte que havia sido humilhada durante anos, a parte que havia aprendido a não esperar nada bom, começou a se perguntar se a carta tinha razão. Quando Eduardo chegou naquela manhã, montado em seu cavalo, com um sorriso no rosto e um pacote, embrulhado em papel pardo debaixo do braço. Helena saiu para recebê-lo com um sorriso forçado. Ele notou algo imediatamente. Está bem? Perguntou, descendo do cavalo e aproximando-se dela com o senho franzido. Sim, mentiu Helena, desviando o olhar. Só estou cansada. Eduardo não insistiu, mas estudou com aqueles olhos tranquilos que pareciam ver mais do que ela queria mostrar. Estendeu o pacote. Trouxe isto para você. Abra. Helena desembrulhou o papel com cuidado. Dentro havia um tecido macio de cor azul claro, com bordados no colarinho e nas mangas. Um vestido bonito. O tipo de vestido que ela jamais havia usado, nem mesmo imaginado usar. É para usar hoje, disse Eduardo com suavidade. Vamos à cidade. Quero que escolha o que precisar para o casamento. E quero que comece a se acostumar a ser tratada como merece. Helena sentiu um nó na garganta. Queria contar sobre a carta. Queria perguntar se era verdade. Se tudo era uma brincadeira, se realmente a amava. Mas as palavras não saíram. Apenas assentiu e entrou para se trocar. Quando saiu com o vestido posto, Eduardo ficou imóvel. Era a primeira vez que a via com algo que não fossem suas roupas gastas. O azul claro fazia sua pele morena brilhar. O corte simples do vestido realçava sua figura magra, mas forte. E embora ainda levasse o cabelo preso na mesma trança de sempre, algo nela havia mudado. Algo começava a despertar. Está linda, disse Eduardo com voz rouca. Helena abaixou o olhar, sentindo-se exposta. Não minta, senhor Eduardo. Não é mentira. E pare de me chamar de senhor. Logo vou ser seu marido. Montaram no cavalo juntos. Ela sentada na frente e ele atrás, segurando com um braço ao redor da cintura. A viagem à cidade foi silenciosa, mas não desconfortável. Helena sentiu o calor de Eduardo contra suas costas, o cheiro de couro e terra limpa de sua roupa. E por um momento permitiu que o medo se soltasse. Quando chegaram à praça, todos os olhares se cravaram neles. Eduardo desmontou primeiro e depois ajudou Helena a descer, pegando sua mão com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Caminharam juntos até a loja de tecidos de Dona Irene. Monavó, uma mulher mais velha que levava 40 anos costurando, vestidos para as famílias da cidade. Sabrina e Daniela estavam do lado, de fora da padaria com os braços cruzados e olhares afiados como facas. Quando viram Helena com o vestido novo no braço de Eduardo, algo escuro cruzou por seus rostos. Olha só, murmurou Sabrina com desprezo. Já se veste de princesa. Mas uma galinha com penas de pavão continua sendo galinha. Daniela soltou uma risada áspera. Dê tempo. Quando Eduardo perceber seu erro, ela vai voltar rastejando. Mas Eduardo não ia perceber nenhum erro, porque não havia.
Dentro da loja, Dona Irene recebeu Helena com os olhos brilhantes de emoção. Era uma das poucas pessoas na cidade que sempre havia tratado a viúva com respeito. Senhora Helena, que alegria vê-la! Senhor Eduardo me contou do casamento. Vamos fazer o vestido mais lindo que já viu na vida. Durante as próximas 2 horas, Dona Irene tirou medidas, mostrou tecidos, desenhou modelos. Eduardo observava de uma cadeira no canto com um sorriso tranquilo, sem pressa. Helena deixava-se levar, embora no fundo a carta continuasse queimando na memória. Quando saíram da loja, já caía a tarde. Eduardo levou à sapataria, onde comprou um par de sapatos de couro macio. Depois à loja de armarinhos, onde escolheram fitas e flores para o cabelo. Em cada lugar, Eduardo a apresentava com orgulho. Minha noiva, a senhora Helena Ferreira, as mulheres da cidade observavam das janelas, das portas, das esquinas. Algumas com curiosidade, outras com inveja. E algumas, como Sabrina e Daniela, com um ódio que começava a se transformar em algo perigoso. Naquela noite, depois de deixar Helena em sua casa, Eduardo cavalgou de volta para a Fazenda das Palmeiras. O caminho atravessava um trecho de mata densa, onde os pinheiros se fechavam sobre a trilha e a luz da lua mal penetrava. Ia pensando em Helena, no casamento, no futuro que construiriam juntos, quando ouviu um barulho à sua direita. Um cavalo saiu de entre as árvores. Sobre ele, um homem com o rosto coberto por um lenço. Eduardo parou sua montaria imediatamente, com a mão movendo-se instintivamente em direção ao facão que levava no cinto. "O que quer?" perguntou com voz firme. O homem não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, como uma sombra. Depois falou com voz distorcida, grave e lenta. "Senhor Eduardo, alguém me mandou para dar uma mensagem. O senhor está cometendo um erro. Essa mulher não é o que parece. Convém se afastar dela antes que seja tarde demais." Eduardo apertou as rédeas. "Quem mandou?" "Isso não importa. Só escute o conselho. Há coisas que não sabe, coisas que ela está escondendo. Se casar com essa viúva, vai se arrepender pelo resto da vida." "Saia daqui", disse Eduardo com frieza, "antes que eu o tire desse cavalo na pancada." O homem riu, um som seco e desagradável. Depois puxou as rédeas e desapareceu entre as árvores, tão rápido quanto havia aparecido. Eduardo ficou no meio do caminho, com o coração batendo forte. Não de medo, mas de fúria. Sabia quem estava por trás disso. Sabia que as mulheres invejosas da cidade não iam ficar quietas. Mas o que não sabia era até onde estavam dispostas a ir. No dia seguinte, quando Helena saiu para lavar roupa no riacho que corria perto de sua casa, encontrou algo que a deixou gelada. Sobre uma pedra, junto à margem, havia uma boneca de pano. Estava vestida com retalhos de tecido que se pareciam com o vestido que Eduardo havia dado, e tinha uma agulha cravada no peito. Helena deixou cair a roupa molhada no chão. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. Só o som da água correndo e o vento movendo os galhos dos salgueiros. Pegou a boneca com mãos trêmulas e escondeu sob o avental. Caminhou de volta para casa com as pernas fracas, sentindo que algo escuro a perseguia. Não disse nada a Eduardo quando ele chegou naquela tarde. Não disse nada a seus filhos. Mas naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Helena sentou na escuridão de sua cozinha com a carta e a boneca sobre a mesa. E pela primeira vez, desde que Eduardo havia entrado em sua vida, perguntou-se se deveria se afastar, se deveria renunciar à felicidade para protegê-lo. Porque algo lhe dizia que isto apenas começava, e que quem estava por trás de tudo isso não ia parar até destruí-la. O que Helena não sabia era que no dia seguinte, Eduardo receberia uma visita na fazenda. Uma visita que contaria uma mentira tão bem construída, tão crível, que por um instante até ele duvidaria da mulher que amava. O sol apenas assomava sobre as serras, quando 2 cavaleiras chegaram à Fazenda das Palmeiras. Eduardo estava no estábulo revisando as ferraduras de seu cavalo, quando um de seus peões, Francisco, entrou correndo. "Patrão!" Há 2 mulheres na entrada. "Dizem que precisam falar com o senhor." "Que é urgente."
Eduardo deixou a ferramenta e saiu ao pátio principal. Ali estavam Sabrina Costa e Daniela Souza, montadas em cavalos alugados, com vestidos limpos e rostos compostos em uma expressão de preocupação que parecia ensaiada. Desmontaram quando o viram se aproximar. "Senhor Eduardo", disse Sabrina com voz suave, quase trêmula. "Perdoe virmos sem avisar, mas não podíamos ficar caladas." "Não seria cristão?" Eduardo olhou com desconfiança. Conhecia essas mulheres. Sabia como tratavam Helena. Sabia que sua presença ali não era casualidade. "O que querem?" Daniela deu um passo à frente, torcendo as mãos como se lhe custasse falar. "Senhor Eduardo, o senhor é um homem bom, um homem respeitado, e por isso nos dói muito ter que dizer isto. Mas tem que saber a verdade sobre Helena Ferreira antes que seja tarde demais." "Falem rápido ou vão embora", disse Eduardo com frieza. Sabrina engoliu seco como se lhe doesse o que ia dizer. "A viúva, ela não é quem o senhor pensa. Seu marido, o que morreu há 5 anos, não morreu em um acidente." Eduardo sentiu um punho apertar em seu peito. "O que está dizendo?" "Ela o envenenou." Soltou Daniela de golpe com os olhos muito abertos. Pouco a pouco, durante meses. Ninguém soube porque o médico da cidade era velho e não fez bem o exame. Mas minha tia trabalhava limpando a casa deles e viu coisas. Viu como Helena dava chás estranhos, como o homem ficava cada vez mais doente, como ela agia como se nada acontecesse. Eduardo olhou fixamente, procurando algum sinal de mentira em seus rostos. Mas estavam bem preparadas. Falavam com convicção. "Minha comadre tem razão", acrescentou Sabrina, com lágrimas falsas brilhando em seus olhos. "E há mais. Depois que ele morreu, Helena ficou com tudo. Com a casa, com o dinheiro do seguro, com as terras que o homem tinha em Brasópolis. Mas quando os irmãos do falecido foram reclamar o que lhes correspondia, ela os expulsou na pancada. Literalmente com um cabo de vassoura. Há testemunhas. Ninguém fala disto porque tem medo dela", sussurrou Daniela, aproximando-se um passo. "Dizem que sabe de bruxarias, que por isso o senhor está tão cego." "Senhor Eduardo, juro pela Virgem que não viemos aqui com má intenção. Só queremos protegê-lo antes que cometa um erro do qual não possa sair." Eduardo sentiu algo frio percorrer suas costas. Não porque acreditasse, mas porque a mentira estava tão bem construída, com tantos detalhes, que por um instante brevíssimo, uma sombra de dúvida cruzou por sua mente. "Saiam de minha propriedade", disse com voz baixa e perigosa. "Agora." "Mas, senhor Eduardo." "Agora?" As duas mulheres recuaram assustadas pelo tom de sua voz. Montaram rápido em seus cavalos e afastaram-se a trote. Mas antes de desaparecer pelo caminho, Sabrina gritou uma última coisa. "Pergunte a ela. Pergunte sobre seu marido e verá que temos razão." Eduardo ficou no meio do pátio, com os punhos apertados e a mandíbula tensa. Francisco aproximou-se com cuidado. "Patrão, essas velhas são puro veneno. Não dê ouvidos." "Eu sei", disse Eduardo, mas em sua voz havia algo que não estava antes. Uma pequena rachadura, uma dúvida minúscula que ele mesmo odiava sentir. Naquela tarde, quando foi visitar Helena, ela notou imediatamente que algo estava errado. Eduardo estava mais calado que o costume. Olhava de uma forma diferente, como se estivesse estudando. Estavam sentados do lado de fora da casa, em 2 cadeiras de madeira velhas, vendo como Gabriel e Rosa brincavam com uma bola murcha no quintal. O céu se tingia de laranja e o ar cheirava a fumaça de lenha das casas vizinhas. "Helena", disse Eduardo finalmente, sem olhá-la, "quero que me conte sobre seu marido." Ela ficou rígida. "Por quê?" "Porque vou me casar com você e quero conhecê-la, conhecer seu passado." Helena sentiu um nó na garganta. Sabia que esse dia chegaria, mas não esperava que fosse agora. Não com esse tom em sua voz. Ele se chamava Paulo. Começou com voz baixa. Trabalhava na construção. Era um bom homem, trabalhador. Mas há 6 anos começou a adoecer. No início pensamos que era gripe, depois algo pior. Os médicos não sabiam o que era. Foi se apagando pouco a pouco até que um dia não acordou mais. "Como adoeceu?" A pergunta era direta demais.
Helena olhou com os olhos arregalados. Não sei. Os médicos disseram que era algo no sangue, uma infecção que não puderam curar a tempo. E você nunca suspeitou de nada. Helena sentiu que o mundo parava. O que está me perguntando, Eduardo? Ele finalmente olhou, e em seus olhos havia algo que ela nunca havia visto. Antes, dúvida, hoje. Vieram duas mulheres da cidade me dizer coisas. Coisas feias sobre você, sobre seu marido. Helena empalideceu. Que coisas? Que você o matou, que o envenenou. O silêncio que seguiu foi absoluto. Até as crianças pararam de brincar e viraram para eles, sentindo a tensão no ar. Helena levantou-se lentamente. As pernas tremiam. A voz saiu como um sussurro quebrado. E você acreditou? Eduardo passou uma mão pelo rosto. Não acreditei. Mas tem dúvida. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Helena. Tem dúvida de mim? Helena, eu só... Vai embora. O quê? Que vai embora? Agora. Ela deu um passo para trás com os braços cruzados sobre o peito, como se quisesse se proteger. Se tem que me perguntar se matei meu marido, então não me conhece. E se não me conhece, não deveria se casar comigo. Helena, espere. Vai embora. Eduardo ficou ali com a mão estendida em direção a ela, vendo como a mulher que amava desmoronava na frente dele. Gabriel e Rosa correram para sua mãe, abraçando-a, olhando Eduardo com medo e confusão. Helena, Mas ela havia entrado na casa, fechando a porta atrás dela. Eduardo escutou o som da tranca e depois, abafado pelas paredes de barro, o som de seu choro, ficou ali parado no quintal vazio, com o sol se pondo às suas costas, sentindo que havia cometido o maior erro de sua vida. Não por perguntar, mas por duvidar. Por deixar que o veneno daquelas mulheres entrasse em seu coração, mesmo que fosse por um segundo. Montou seu cavalo e voltou para a fazenda em silêncio, com a mente dando voltas sobre tudo. Sobre as palavras de Sabrina e Daniela, sobre a reação de Helena, sobre a dúvida que ele mesmo sentia. Mas quando chegou às palmeiras, Francisco estava esperando com o rosto pálido. Patrão, tem que ver isto. Levou ao estábulo. Sobre a porta, pregado com uma faca, havia um pedaço de tecido. Era do vestido azul que Eduardo havia dado a Helena. E ao lado, escrito com carvão na madeira, havia uma mensagem. Se casar com a viúva, vai queimar tudo. Sua fazenda, seu gado, seu nome. Este é o último aviso. Eduardo arrancou o tecido e a faca com fúria, sentindo como a raiva queimava por dentro. Já não havia dúvida. Já não havia confusão. Só havia uma certeza. Alguém estava tentando destruir o que ele e Helena estavam construindo. E não ia permitir. Francisco, sele os cavalos. Vamos à cidade. Agora, patrão, já é noite. Agora. Eduardo sabia a quem ia procurar. Sabia quem estava por trás de tudo isso. E quando as encontrasse, iam pagar. Mas o que Eduardo não sabia era que enquanto ele cavalgava em direção a Santa Rita do Sapucaí com 3 de seus homens mais leais. Na casa de Helena estava acontecendo algo que mudaria tudo. Alguém havia entrado pela janela dos fundos. Alguém estava revirando entre suas coisas. E quando Helena saiu do quarto ao escutar um barulho, encontrou-se cara a cara com uma figura, encapuzada que segurava na mão algo que a deixou sem ar. A escritura de sua casa, o único documento que provava que aquela terra era sua. E ao lado, uma caixa de fósforos acesa. Helena sentiu que o coração parava. A figura encapuzada era menor que um homem. Pela forma de se mover, pelas mãos finas que seguravam a caixa de fósforos, soube imediatamente que era uma mulher. Não grite, disse a voz de debaixo do capuz. Era Daniela. Helena reconheceu o tom, o sotaque. Se gritar, queimo tudo. A escritura, a casa. Você, se for necessário. O que quer? Sussurrou Helena, sentindo como Gabriel e Rosa se moviam no quarto. Acordando com o barulho. Quero que desapareça. Que vá embora da cidade. Que renuncie a Eduardo Silva. Que pare de fingir ser algo que não é. Daniela tirou um fósforo e acendeu. A chama iluminou seu rosto, mostrando olhos brilhantes de ódio e inveja.
Você não merece nada disto. Nada. É feia, pobre, insignificante. E ainda assim ficou com o único homem que valia a pena em toda esta região. Como se atreve? Eu não fiquei com ninguém, disse Helena com voz trêmula, mas firme. Ele me escolheu. Isso é o que não podem suportar. Cale-se, Daniela. Aproximou o fósforo do papel da escritura. Amanhã de manhã cedo, você vai dizer a Eduardo que tudo foi um erro. Que não o ama, que só queria seu dinheiro. E depois vai ir embora de Santa Rita, longe, onde ninguém a conheça. E se não fizer? Daniela sorriu com crueldade. Então queimo este papel. E sem ele você não tem nada. Nem casa, nem terra. A família de seu falecido marido vai reclamar tudo. E você e seus filhos vão terminar na rua pedindo esmola. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e Gabriel saiu com um pau de madeira nas mãos. Tinha 14 anos, mas a forma como segurava aquele pau, com os ombros quadrados e a mandíbula apertada, era a de um homem defendendo sua família. Solte isso e saia de nossa casa, disse com voz rouca. Daniela virou-se para ele, surpresa. O fósforo consumia-se entre seus dedos. Moleque estúpido, isto não é assunto seu. É minha mãe, é minha casa. E você não tem direito de estar aqui. Por um segundo, Daniela hesitou. Mas então escutaram algo do lado de fora. Cascos de cavalos, muitos. E vozes de homens. Helena. Era a voz de Eduardo, potente e desesperada. Helena, estou aqui. Daniela empalideceu. O fósforo se apagou, queimando seus dedos. Soltou um grito e deixou cair a escritura no chão. Tentou correr para a janela dos fundos, mas Gabriel bloqueou o caminho com o pau. Helena lançou-se em direção ao papel e agarrou justo antes que Daniela o pisasse. A porta principal abriu-se de golpe. Eduardo entrou como uma tempestade, seguido de Francisco e outros 2 homens. Viu Daniela contra a parede. Helena no chão com a escritura nas mãos. Gabriel com o pau levantado. Entendeu tudo em um segundo. Que diabos está acontecendo aqui? Daniela tentou se recompor, tirando o capuz e fingindo inocência. Senhor Eduardo, graças a Deus chegou. Esta mulher me atacou. Eu só vim para... Mentira! Gritou Gabriel. Ela entrou pela janela. Tentou roubar o papel da casa e ameaçou minha mãe com queimá-lo. Eduardo virou-se para Daniela com um olhar que a fez recuar até a parede. É verdade isso? Eu só? Responda. Daniela engoliu seco, sentindo como o medo apertava a garganta. Alguém tinha que fazer. Alguém tinha que abrir seus olhos. Senhor Eduardo, essa mulher não é boa para o senhor. Não é? Onde está Sabrina? A pergunta caiu como um martelo. Daniela fechou a boca. Perguntei onde está sua amiga, porque sei que as 2 estão por trás de tudo. Das cartas, das ameaças, do homem que me interceptou no caminho. De tudo. Daniela começou a tremer. Nós só queríamos protegê-lo. Me proteger. Eduardo aproximou-se um passo mais. Sua voz era baixa, perigosa. Entrando na casa de minha noiva como ladrões? Ameaçando queimá-la? Mentindo sobre ela para me separar de seu lado? É que não é justo. Explodiu Daniela com lágrimas de raiva rolando por suas bochechas. Nós somos bonitas, nós somos jovens. Nós merecíamos ser escolhidas. Não ela. Ela não é nada. O silêncio que seguiu foi absoluto. Eduardo olhou Daniela com algo que não era fúria, era pena. Isso é exatamente o problema, disse com voz cansada. Vocês acham que a beleza exterior é o único que importa? Que ser bonitas lhes dá direito a tudo, mas nunca entenderam que sem caráter, sem bondade, sem humildade, essa beleza não vale nada. E por isso, embora sejam as mulheres mais bonitas de toda Santa Rita, nenhum homem de valor vai escolhê-las jamais. Daniela abriu a boca, mas não saiu nenhum som. As palavras de Eduardo a haviam atravessado como facas. Francisco, leve-a para fora. Amanhã cedo ela e Sabrina vão comparecer diante do prefeito por invasão de domicílio, ameaças e difamação. E se aproximarem de Helena ou de seus filhos outra vez, vão conhecer a cadeia de Pouso Alegre. Francisco pegou Daniela pelo braço e tirou da casa. Ela não opôs resistência. Estava quebrada. Quando ficaram sozinhos, Eduardo ajoelhou-se na frente de Helena, que ainda estava no chão, com a escritura apertada contra o peito.
As crianças estavam abraçadas a ela, ainda assustadas. Me perdoe, disse Eduardo com voz quebrada. Me perdoe por duvidar de você, por deixar que o veneno delas entrasse em minha cabeça, por machucá-la quando o único que quis desde o começo é cuidar de você. Helena olhou com os olhos cheios de lágrimas. Eduardo, não. Deixe-me terminar. Ele pegou suas mãos entre as dele. Eu te conheço. Sei quem você é. Sei o que você vale. E nunca deveria ter perguntado essas coisas. O que aconteceu com seu marido? O que aconteceu em sua vida antes de nos encontrarmos? Não importa. O único que importa é o que somos agora, juntos. Helena começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio, de libertação, de amor. Eu tinha medo, sussurrou. Medo de que tudo fosse mentira, de que você fosse embora, de que me deixasse. Nunca. Você me ouve? Nunca. Eduardo abraçou ali no chão de terra de sua humilde casa, rodeado de seus filhos, que também começaram a chorar. Não de medo, mas de felicidade. Do lado de fora, os homens de Eduardo encontraram Sabrina escondida entre as árvores, esperando Daniela. Prenderam também. As duas mulheres foram levadas naquela mesma noite diante do prefeito de Santa Rita, que, ao escutar os depoimentos de Helena, Gabriel e dos trabalhadores de Eduardo, as sentenciou a pagar uma multa enorme e a cumprir trabalhos comunitários durante 6 meses. Mas mais que o castigo legal, foi o castigo social que as destruiu. A cidade inteira soube o que haviam feito. E o respeito que alguma vez tiveram por sua beleza desapareceu para sempre. Durante as próximas 2 semanas, Eduardo não deixou Helena sozinha nenhum momento. Mandou 2 de seus homens cuidarem da casa dia e noite. Levou Helena a Pouso Alegre, a melhor clínica da região. Não para mudá-la, mas para que recebesse o cuidado que nunca havia tido. Arranjaram os dentes que havia perdido pela desnutrição. Trataram a pele maltratada pelo sol. Ensinaram a se cuidar, a se valorizar. Mas mais importante que isso, Eduardo ensinou-a a acreditar em si mesma. Mostrou dia após dia, com palavras e com atos, que ela era valiosa, que era linda, que era amada. E algo extraordinário começou a acontecer. Helena não só sarou por fora, sarou por dentro. Sua postura mudou. Seu olhar tornou-se mais firme. Seu sorriso voltou, genuíno e brilhante. E quando caminhava pela cidade do braço de Eduardo, já não baixava a cabeça. Mantinha alta. O dia do casamento chegou com um céu limpo e um sol radiante. A cerimônia celebrou-se na igreja da cidade, na frente de todos os vizinhos. Helena entrou vestida com o traje que Dona Irene havia costurado com tanto amor. Um vestido branco, simples, mas elegante, com bordados delicados no colarinho e nas mangas. Levava o cabelo solto pela primeira vez em anos, caindo em ondas suaves sobre seus ombros. E em seu rosto, agora cuidado e descansado, brilhava algo que todos puderam ver. Beleza. Uma beleza que sempre havia estado ali, esperando ser reconhecida. Os murmúrios correram pela igreja. Essa é Helena? Não posso acreditar. É linda. Sabrina e Daniela estavam no último banco, obrigadas a assistir como parte de seu castigo comunitário. Quando viram Helena caminhar pelo corredor, transformada, radiante, escolhida, seus rostos se descompuseram. Todo o seu orgulho, toda a sua arrogância desmoronaram naquele instante. Eduardo esperava na frente do altar, com os olhos brilhantes. Quando Helena chegou ao seu lado, sussurrou em seu ouvido. Sabia que o mundo terminaria vendo você como eu sempre te vi. A cerimônia foi curta, mas emotiva. Quando o padre os declarou marido e mulher, a igreja explodiu em aplausos. Gabriel e Rosa choravam de felicidade. Os camponeses, os trabalhadores, a gente humilde que sempre havia visto Helena com respeito, celebravam como se a vitória fosse própria, porque de certo modo era. Era a vitória do caráter sobre a aparência, da humildade sobre o orgulho, do amor verdadeiro sobre as expectativas falsas. Depois da cerimônia, Eduardo levou Helena à fazenda das Palmeiras. Quando entraram pelas portas principais, todos os trabalhadores estavam formados em ambos os lados do caminho, aplaudindo e gritando felicitações.
Helena não conseguia parar de sorrir, não conseguia parar de chorar, não conseguia acreditar que esta fosse sua vida agora. Naquela noite, durante a festa no pátio da fazenda, com música de sanfoneiro e comida abundante para todos, Eduardo pegou a mão de Helena e levou-a ao centro da pista. Começaram a dançar sob as estrelas, rodeados de amigos, de família, de gente que os amava de verdade. E enquanto dançavam, Helena olhou para seu marido e sussurrou: "Obrigada por me ver quando ninguém mais via." Eduardo apertou mais forte. "Não tem que agradecer. Eu só reconheci o que sempre esteve ali." A festa continuou até o amanhecer. Mas quando o sol começou a sair sobre as serras, pintando o céu de rosa e laranja, algo aconteceu que ninguém esperava. Um cavaleiro chegou a galope pelo caminho principal, coberto de poeira, com o cavalo espumando. Era um dos trabalhadores que Eduardo havia deixado cuidando da velha casa de Helena em Santa Rita. Desmontou depressa e correu até Eduardo com o rosto pálido. "Patrão, tem que vir. Agora. Encontramos algo." "O que aconteceu?" O homem engoliu seco, olhando Helena com uma mistura de assombro e medo. "Estávamos reforçando os alicerces da casa, como o senhor ordenou, e cavamos um pouco mais fundo. E encontramos algo enterrado. Algo que muda tudo. Há um baú cheio de ouro e documentos. Documentos com o nome do pai da senhora Helena. Títulos de terras, muitas terras. Patrão, a senhora Helena não é só uma viúva pobre. É herdeira de uma fortuna que ninguém sabia que existia. A viagem de volta a Santa Rita do Sapucaí foi rápida e tensa. Eduardo, Helena, Francisco e 3 trabalhadores mais cavalgaram sob o sol nascente, levantando poeira no caminho. Helena ia em silêncio, com as mãos apertadas nas rédeas, sem entender o que poderia estar enterrado sob sua casa. Seu pai havia morrido quando ela tinha 12 anos. Era um homem calado, trabalhador, que ganhava a vida como tropeiro, levando mercadorias entre as cidades da Serra. Nunca mencionou terras, nunca falou de ouro. Quando chegaram à casinha de barro, já havia 4 homens cavando ao redor dos alicerces. O buraco era profundo, de quase 2 metros. E ali, entre a terra úmida e as pedras, estava o baú. Era de madeira escura, reforçado com ferro, coberto de ferrugem e terra compactada. Subiram com cordas e deixaram sobre uma lona no quintal. Eduardo olhou Helena. "Quer abri-lo?" Ela assentiu com o coração batendo tão forte que podia escutá-lo em seus ouvidos. Ajoelhou-se na frente do baú. A fechadura estava enferrujada, mas não trancada. Levantou a tampa com mãos trêmulas. Dentro havia 3 coisas. Primeiro, embrulhos de tecido grosso que, ao abri-los, revelaram moedas de ouro. Muitas, velhas, de quando o avô de Helena vivia. Talvez de heranças anteriores. Segundo, um maço de papéis enrolados e amarrados com um cordão. E terceiro, uma carta escrita em tinta desbotada com a letra inconfundível de seu pai. Helena pegou a carta com dedos trêmulos e começou a ler em voz alta. "Minha querida Helena, se está lendo isto é porque já não estou com você. Me perdoe por não ter dito nada em vida, mas queria protegê-la da cobiça alheia. Seu avô, ou meu pai, foi dono de terras grandes entre Brasópolis e Itajubá. Mas quando morreu, meus irmãos me traíram. Falsificaram documentos e me tiraram tudo. Só pude resgatar estes títulos originais e o ouro que vê aqui. Escondi para que algum dia, quando fosse maior, pudesse reclamar o que é seu. As terras estão em seu nome no registro antigo de Pouso Alegre. Não deixe que ninguém tire o que lhe pertence. Você é mais forte do que pensa. Com amor, seu pai." O silêncio caiu sobre o quintal como um manto pesado. Helena deixou cair a carta e cobriu o rosto com as mãos. Não sabia se chorar ou rir. Durante anos havia vivido na pobreza, humilhada, desprezada, acreditando que não tinha nada. E todo esse tempo, sob seus pés, estava a prova de que era herdeira de uma fortuna considerável. Eduardo ajoelhou-se ao seu lado e abraçou. "Seu pai protegeu você mesmo depois de morto." "Eu não sabia nada", sussurrou Helena. "Nada. Minha mãe morreu quando eu era pequena. Meu pai nunca falou disto. E quando Paulo e eu nos casamos, vivíamos com o justo."
Nunca imaginei. Já não importa, disse Eduardo com firmeza. O importante é que agora você sabe. E vamos recuperar essas terras, todas. Durante os próximos dias, Eduardo contratou o melhor advogado de Pouso Alegre. Levaram os documentos ao registro de propriedades. E depois de revisar os arquivos antigos, o advogado confirmou o que a carta dizia. Helena Ferreira, filha de Antônio Ferreira, era a legítima dona de 300 hectares de terra, fértil entre Brasópolis e Itajubá, terras que seus tios, os irmãos de seu pai, haviam estado explorando ilegalmente durante mais de 20 anos. A notícia correu por toda a região como pólvora. A viúva pobre, a mulher que todos desprezavam, não só havia se casado com o fazendeiro mais rico de Santa Rita, também era herdeira de uma fortuna própria. Os mesmos que a haviam humilhado agora olhavam com uma mistura de vergonha, inveja e assombro. Sabrina e Daniela, que cumpriam seus trabalhos comunitários, varrendo as ruas da cidade sob o sol ardente, souberam enquanto descansavam sob uma árvore. Quando uma das vizinhas contou, com malícia mal disfarçada, que Helena era agora dona de mais terras que qualquer outra família da região, ambas ficaram em silêncio. Não houve lágrimas, não houve raiva. Só havia um vazio profundo, a certeza esmagadora de que haviam destruído suas próprias vidas por inveja. Nunca foi por pena, murmurou Daniela olhando para o chão. Eduardo realmente a amava, e resulta que ela sempre foi mais que nós, em todo sentido. Sabrina não respondeu, apenas continuou varrendo com os olhos secos e o orgulho feito pedaços. 2 meses depois, quando o advogado ganhou o caso e as terras foram oficialmente restituídas a Helena, Eduardo organizou uma reunião na Fazenda das Palmeiras. Convidou todos os camponeses que trabalhavam as terras de Helena, os vizinhos de Santa Rita, as autoridades locais. Queria que todos soubessem a verdade. Que todos vissem quem era realmente sua esposa. Helena entrou no salão principal da fazenda vestida com um traje, simples mas elegante, cor verde-oliva, com o cabelo preso em um coque baixo. Já não parecia a mulher encurvada e assustada de meses atrás. Caminhava com as costas retas, o olhar firme, o sorriso tranquilo de quem encontrou seu lugar no mundo. Eduardo apresentou a todos. Esta é minha esposa, Helena Silva de Ferreira, dona de 300 hectares de terra, mãe de 2 filhos extraordinários, e a mulher mais corajosa e generosa que conheci. E quero que todos saibam que as decisões sobre essas terras as tomará ela, porque são suas, não minhas. Os camponeses, muitos dos quais haviam trabalhado essas terras durante anos sem saber que pertenciam à filha de seu Antônio, levantaram-se e aplaudiram. Alguns choravam, porque Helena, em seu primeiro ato como dona, havia anunciado que não os expulsaria, que continuariam trabalhando a terra. Mas agora, com contratos justos, com salários dignos, com respeito, meu pai amava esta terra, disse Helena com voz clara, sem tremer. E vou honrar sua memória tratando com o mesmo amor e tratando quem a trabalha com a dignidade que merecem. O aplauso foi atroador. Helena olhou Eduardo e viu em seus olhos o mesmo orgulho que havia visto no dia em que pediu casamento. Mas agora era diferente. Agora, Helena não precisava que alguém mais a validasse. Ela sabia quem era, sabia o que valia. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. Helena, com a ajuda de Eduardo, modernizou as terras, construiu casas para os trabalhadores, abriu uma escola pequena para os filhos dos camponeses. E pouco a pouco, seu nome tornou-se sinônimo não de pobreza ou humilhação, mas de justiça e generosidade. 1 ano depois do casamento, Helena caminhava pela praça de Santa Rita do Sapucaí com Rosa da mão. A menina tinha agora 12 anos e estudava em uma escola particular em Itajubá. Gabriel, de 15, trabalhava na fazenda, aprendendo o ofício de fazendeiro junto a Eduardo. A vida havia mudado de maneiras que nenhum deles teria imaginado. As mulheres da cidade, as mesmas que antes murmuravam quando Helena passava, agora a cumprimentavam com respeito. Algumas até pediam conselho sobre seus próprios problemas.
Helena escutava com paciência, sem rancor, sem arrogância, porque o dinheiro e as terras não haviam mudado quem ela era, só haviam revelado o que sempre esteve ali. Passou na frente da mercearia de seu Otávio. O velho merceeiro saiu para cumprimentá-la com um sorriso. Senhora Helena, que prazer vê-la. Como está o senhor Eduardo? Bem, seu Otávio, muito obrigada. Sabe, eu sempre soube que a senhora era especial. Desde que era menina e vinha com seu pai comprar açúcar, sempre soube. Helena sorriu sem dizer nada. Sabia que seu Otávio nunca a havia defendido quando as mulheres zombavam dela. Mas também sabia que guardar rancor só envenenava a alma. Então assentiu com amabilidade e continuou caminhando. No final da praça, sentadas no mesmo banco onde antes sentavam para rir e criticar, estavam Sabrina e Daniela. Já haviam cumprido seu castigo comunitário, mas nenhuma havia encontrado marido. Nenhuma havia encontrado o futuro dourado que acreditavam merecer por ser bonitas. Sabrina trabalhava agora em uma loja de roupas em Pouso Alegre. Daniela ajudava na padaria de sua tia. Viviam vidas ordinárias, cinzentas, perseguidas pela reputação do que haviam feito. Quando viram Helena aproximar-se, ambas baixaram o olhar. Mas Helena parou na frente delas. Rosa olhou confusa, mas Helena apertou sua mão com suavidade. Boa tarde, disse Helena com voz tranquila. Sabrina levantou o olhar, surpresa. Senhora Helena, só queria dizer que não guardo rancor. O que aconteceu, aconteceu. Espero que tenham aprendido e espero que encontrem paz. Daniela abriu a boca, mas nada saiu. Só pôde assentir com os olhos úmidos. Sabrina engoliu o seco e murmurou. Obrigada. Apenas audível. Helena continuou caminhando com Rosa ao seu lado. A menina olhou com admiração. Mãe, por que foi gentil com elas depois de tudo que fizeram? Helena parou e ajoelhou-se para ficar na altura de sua filha. Porque o rancor só te machuca você mesma, meu amor. Elas já perderam a oportunidade de ser felizes por estarem obcecadas com algo que nunca tiveram. Eu, ao contrário, ganhei. Ganhei um marido maravilhoso. Recuperei o que era meu. E, acima de tudo, aprendi a me valorizar. Essa é a verdadeira vitória. Rosa abraçou forte. E juntas, continuaram caminhando pela cidade que antes desprezava Helena, mas que agora olhava com respeito. E, em alguns casos, com admiração genuína. Naquela noite na Fazenda das Palmeiras, Helena e Eduardo jantaram no pátio sob as estrelas. As crianças já dormiam. O ar cheirava a jasmim e terra molhada. Eduardo pegou a mão de Helena sobre a mesa. Sabe o que mais amo em você? Perguntou com voz suave. O quê? Que nunca mudou. Com tudo que aconteceu, com o dinheiro, com as terras, com o respeito da cidade, continuou sendo a mesma mulher que conheci. Humilde, generosa, forte. Helena sorriu, apertando sua mão. É porque você me ensinou a me ver como realmente sou, não como os outros me viam. E isso não tem preço. Ficaram em silêncio, desfrutando da noite, do canto dos grilos, da paz que haviam construído juntos. E enquanto as estrelas brilhavam sobre as serras de Santa Rita do Sapucaí, Helena Silva de Ferreira, a mulher que alguma vez foi considerada a mais feia da cidade, a que foi humilhada, desprezada e rejeitada, descansava nos braços do homem que a amava. Não porque tivesse se tornado bonita, mas porque sempre havia sido. E finalmente o mundo inteiro havia visto. O caráter permanece, a bondade é recompensada, e o verdadeiro amor reconhece o que outros nunca quiseram ver. Muito obrigado por escutar até aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Postamos um vídeo todos os dias. Dê like no vídeo caso goste desta história. E deixe nos comentários nos contando de onde você é e que horas você nos ouve. Esta história nos ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca está no que os olhos veem, mas no que o coração sustenta. A beleza física se desvanece, o orgulho desmorona, mas o caráter, a bondade e a dignidade permanecem para sempre. Helena foi desprezada, humilhada e rejeitada, mas nunca perdeu sua essência.
E quando chegou o momento, a vida devolveu tudo que o mundo havia tirado. Então lembre-se, não importa quantos te menosprezem hoje, se mantiver seu coração limpo e sua dignidade intacta, o tempo e Deus se encarregarão de colocar cada um em seu lugar. O que você semeia em silêncio, colherá com honra. Se você se emocionou com esta história, inscreva-se em nosso canal, porque as próximas histórias serão ainda melhores. Deus te abençoe.